Agradecemos a todos e mais uma vez estamos aqui conosco, acompanhando o estudo da lição. Deus possa estar abençoando a você, sua família, também, cada um, os planos que você tem, que Deus esteja conduzindo. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos dando sabedoria e entendimento para tudo que nós vamos fazer. Nosso Deus e Pai, seja conosco nos momentos que se seguem. Guia nos momentos do estudo da Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, entendimento, discernimento, compreensão. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Continuando o trimestre, o tema envolve os princípios fundamentais da aliança. A palavra aliança é uma coisa interessante, né? Ela vem de algo que tem vários significados. Nós vamos entender alguns dos significados que tem aqui, mas todos eles envolvem a relação entre duas ou mais pessoas que determinam um acordo, né? Nesse acordo você tem condições, né? Existe penalidades também no acordo, e também no acordo existe privilégios que fazem parte do acordo e regras que devem ser seguidas. O verso que trata do assunto envolve, né, uma aliança que na verdade essa aliança é eterna. Alguns pensam assim, por que aliança é essa? É a aliança que Deus fez com a humanidade. E nós vamos entender que mesmo o pecado não impediu o plano de Deus em relação a nós. E aqui nos diz, Êxodo 19:5, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui tem um aspecto interessante, né? Deus nos cria para ser seus filhos e nós já fazemos parte dessa aliança, né? Por sermos criados por Ele, né? Só que o pecado, né? O pecado fez com que nós perdêssemos, né, esses direitos. E aqui a Bíblia diz, Deus disse no verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus determinou aqui regras, né? E também potencialidades e capacidade para a humanidade, né? Que é a parte que são de domínio. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Como no verso 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Deus depois no 28 chega e diz, nos abençoou e fez o que mais? Deu algumas regras, né? Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todo animal, né? Deus falou no verso 29 aqui qual o tipo de alimento que a gente deveria comer, e Deus deu essas explicações todas, e isso fazem parte desse plano inicial que Deus tinha para nós. E esse plano inicial, né? Houve um problema com ele, que nós podemos ver aqui em Gênesis, né? Capítulo 2, 17 e 18, né? Deus disse para o homem, né? No 16 aqui, ordenou o Senhor Deus, né? No verso 16 de Gênesis, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus nos deu, né, algumas regras e prerrogativas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós sabemos a história, né, que Adão comeu junto com Eva e o pecado passou a fazer parte da humanidade. E essa aliança ficou agora sob risco, né? Então, sob esse risco, Deus traçou um plano, né? Que aí está aqui em Gênesis 3, verso 15, Deus chega e diz, porém inimizade entre ti e a mulher, e essa mulher aqui, tanto Eva como também a igreja no futuro, entre a tua semente, ou seja, a semente de Satanás, são as pessoas que iriam seguir os ensinos, né, de Satanás, e a sua semente. Essa semente aqui é o próprio Jesus, né? E depois a gente vai entender na Bíblia. E esta te ferirá a cabeça, né? Jesus vai ferir Satanás, que é o cabeça, e Satanás vai ferir o calcanhar de Jesus, que foi a parte humanidade de Jesus. Então Deus começou a traçar aqui um plano de restauração dessa aliança. Uma aliança que Deus tem, e nós vamos ver que essa aliança é eterna. Graças a Deus que essa aliança é eterna, e por isso Deus não desistiu de você, nem de mim, e nem de nenhum daqueles que herdarão a salvação. Salmo 105, verso 7 a 10 diz assim, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão sobre toda a terra. Então o único Deus que nós temos é Ele, é o nosso Criador. Deus significa uma palavra quem você adora. Às vezes a gente confunde, né?
Deus maiúsculo, Deus minúsculo. Pode existir outros deuses? Pode. Você pode adorar outros falsos deuses. Porque Deus significa quem você adora. Então, o nosso Deus também é nosso Senhor. É o que a Bíblia diz aqui. Senhor, aí tem outros aspectos, né? Além de quem você adora. E diz aqui, lembrou-se Deus, né? Lembrou-se da sua aliança para sempre. Da palavra que mandou a milhares de gerações. Então, Deus dá uma palavra que essa vai atravessar gerações. Chegar até nós, chegar até você. A qual aliança fez com Abraão? Então, essa aliança que Deus tinha com Adão e Eva, Deus foi passando. Né? Passou para quem? Para Noé, né? Passou depois, né? Para Sem, Cã, Jafé, e foi seguindo até chegar a Abraão. Deus renova a aliança aqui com Abraão. E o juramento, né, com Isaac também. E foi seguindo essa aliança. E confirmou o mesmo, né, com a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Quando chega na fase de Jacó, Deus diz, olha, a partir daqui a minha aliança vai vigorar, né? E essa aliança vai vigorar em função do plano da redenção. E o povo de Israel vai fazer parte desse plano. Então Deus escolheu, dentre esses povos todos aqui, escolheu a descendência de Abraão e escolheu a descendência de Jacó, né, que é Israel, para cumprir o plano da redenção. E Deus fala que essa aliança é eterna. Por quê? Porque Deus é eterno, mas nós não somos eternos. Mas Deus decidiu que aqueles que aceitaram essa aliança vão ser eternos. Não porque a gente tem a vida em nós mesmos, mas Deus decidiu nos manter e nos dar a vida eterna. Louvado seja nosso Deus. Isaías 24:5 diz assim, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Então, nós podemos ver que essa contaminação começa desde quando? Desde Adão e Eva, desde o pecado. O que é contaminar? O pecado traz a contaminação e leva à morte. Nós podemos ver, né, que essas doenças que nos atingem são frutos, né, do pecado. Ah, mas que frutos como? Toda a terra está sob a maldição. E aqui diz, ó, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis. Então nós transgredimos a lei. Então a razão dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, nós podemos dizer agora que estão discutindo a questão de se nós devemos ter liberdade religiosa ou não, né? Imagine, quem nos deu a liberdade de consciência, liberdade de culto, foi Deus. Não é a lei de um país que vai fazer isso, não. Nós estamos confundindo as coisas, né? Mas isso já aconteceu no passado e vai continuar e vai acontecer no futuro. Quanto mais o Estado achar que deve decidir pelas pessoas, menos liberdade você vai ter. E nós estamos vendo aqui no meio dessa pandemia. Diz aqui, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado a aliança eterna. Então, quando a gente transgride as leis de Deus que Ele estabeleceu, nós estamos quebrando a aliança que é eterna. Porque Deus mantém a aliança com a humanidade. Se você não aceitar essa aliança, você não vai fazer parte somente. Mas Deus mantém a aliança com a humanidade. Hebreus 13, verso 20 diz assim, ó, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, ó, sangue de quê? Da aliança eterna. Então tem um sangue que Deus colocou que iria fazer parte da aliança eterna. Nesse sangue nós sabemos que é o quê? Aquela promessa que Deus tinha dado em Gênesis 3,15, do descendente da mulher que viria e iria ser um sacrifício para salvar a humanidade. E foi o próprio Jesus. E esse sangue é o sangue da aliança eterna. Tornou a trazer dos mortos, ó, a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como Deus tinha prometido, Deus aceitou no plano da redenção que Jesus, né, sendo Deus, tornasse humano, morresse pelo homem, mas que voltaria à vida para cumprir a aliança eterna. E diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas. E nós sabemos que a ovelha é um dos animais mais fracos que tem, mais frágeis, né? E nós somos como as ovelhas. É muito fácil morrer, né? Nós estamos vendo aí que é muito fácil morrer. Tem pessoas que a gente tem notícia, né? Se contamina com um dia, 2, 3 dias já faleceu. E aí nós podemos ver que a nossa vida é um sopro. E aí vem a pergunta, estamos preparados para morrer? De repente? Eu oro, né, para que a gente esteja preparado.
para que a gente esteja firmes em Jesus. Se você não fez essa decisão ainda em relação a Jesus, eu recomendo que você faça. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Mas Deus tem graça e misericórdia para nós. Jeremias 32:40 diz: eu farei com eles uma aliança eterna. Está vendo como aliança é eterna? Farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. É por isso que nós não somos consumidos, meus irmãos. Essa passagem da Bíblia é fantástica. De vez em quando eu passo de algumas dificuldades, algumas crises, né, pessoais, e vem na minha mente essa passagem. E alguns talvez nem conheçam essa passagem, né? Que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa, está em Lamentações 3, né? Que Jeremias tinha passado por uma situação muito difícil. Deus chamou ele para um momento que o povo de Israel foi preso, né, e levado cativo. E ele sofreu muito e Deus fez ele entender, né, que não tinha sido destruído todo mundo. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. São novas cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção, eu espero que também a sua porção, seja o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. E aqui diz, bom é o Senhor para os que esperam nele, no verso 25, por ele. Para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Aqui diz mais, assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto Deus pôs sobre ele. Então, às vezes, na nossa vida, vem algumas dificuldades que a gente fica perguntando por quê, né? Por que essa pandemia? Eu tinha planos de estudar, tinha planos, né, de fazer tantas coisas. Às vezes você tem vários planos. E esses planos, né, estão sendo impedidos aí. Alunos, né, estão entrando em depressão. Algumas pessoas também, né, em depressão. E depressão pode levar à morte. Mas nós temos que ter esperança. Porque a misericórdia de Deus está conosco. Por isso nós não somos consumidos. Louvado seja nosso grande Deus. E Deus diz aqui, muitos dos problemas nossos estão envolvendo como nós tratamos as pessoas. Porque pode ver, a lei de Deus, os primeiros mandamentos, é o seu relacionamento com Deus. 4 primeiro. Não terás Deus diante de mim, não farás, né, imagem, né, para adorar a Deus, nenhum tipo de imagem ou escultura. Não use o nome de Deus em vão e guarde o dia que Deus disse que devia ser guardado, que é o dia de sábado. E os outros 6 é a relação você com o ser humano. Então, para Deus, o que importa é como você se relaciona com Ele e com as outras pessoas. É por isso que Deus diz aqui, Isaías 61:8, porque eu, Senhor, amo o juízo. O que é o juízo? A gente vê, né, como é que está o judiciário brasileiro, está difícil, viu? Mas o judiciário brasileiro, na verdade, ele é um espelho do brasileiro. As falhas que nós estamos vendo, né, que são muitas, até no próprio Supremo Tribunal Federal, mostram, né, que o próprio brasileiro está com muitos problemas morais. Falta princípios morais no brasileiro. E Deus diz aqui, amo o juízo, odeio o que foi roubado ou oferecido em holocausto. Então, algumas pessoas, né, roubam e toma do outro e apresenta como se fosse seu, né? Diz, portanto, Deus fala aqui, firmarei em verdade a sua obra. Farei uma aliança eterna com eles. Deus quer fazer uma aliança com você. Para que você aprenda a ser um bom juiz. Ou seja, juiz para Deus ter capacidade de fazer boas escolhas e julgar de acordo com a lei que ele estabeleceu. Eu vou dizer para você que não é fácil não. Mas é o caminho que nós devemos tomar. É o caminho que nós devemos seguir. E Deus fala aqui, Salmo 78:10 diz, não guardaram a aliança de Deus. Recusaram andar na sua lei. Então alguns falam, a lei foi abolida. Né? Jesus fez uma nova aliança, né? Fez. Mas a Bíblia diz que a aliança está relacionada com a lei dele. Não existe aliança sem lei. Porque a lei é o quê? É o acordo que são as regras da aliança. É igual você casa com alguém, né? Eu tenho minha aliança aqui com minha esposa, mas existem regras. As regras de Deus é a lei dele. Então, muitos estão se enganando pensando que as leis de Deus deixaram de existir.
Qual foi o problema lá no início? Foi da lei de Deus ou foi do Adão e Eva transgredir a lei? Foi transgredir a lei. E a Bíblia diz que o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Está lá em João, 1 João. Então, se existe pecado ainda hoje, nós sabemos que tem pecado, né? Por exemplo, adultério existe. Roubar existe. Então, se roubar existe, adultério existe, então continua os mandamentos. Alguns, não, mas Jesus aboliu. Onde é que Jesus disse que aboliu? Então, meus irmãos, nós sabemos, né, que Deus, os mandamentos dele não tinha problema. O problema que houve foi com o ser humano. Então, aqui fala, em 1 João, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E algumas outras versões aqui, se você procurar, fala que pecado é a transgressão da lei, porque iniquidade é a transgressão da lei. Então, meus irmãos, nós temos que estar atento à lei de Deus, porque a lei de Deus é como diz, não é que nós vamos ser perfeitos e guardar a lei de forma perfeita, não. Deus não falou isso. Se fosse isso, Jesus nem teria vindo. Jesus veio justamente porque nós não conseguimos guardar a lei, mas não é porque nós não conseguimos guardar a lei que a lei deixou de ter validade. Quem tem que ser transformado somos nós. Né? Quem tem que ser transformado somos nós. E não a lei de Deus. Eu vou pegar essa outra versão aqui e ver como é que está aqui. Ó. Também 1 João 3, né? Eu acho que é verso 6. Eu vou pegar outra versão aqui para ver se tem essa que fala sobre a transgressão. Tá? Guarda um pouco. Aqui, vamos lá, 1 João 3, verso 6. Não tá não. Eu não sei qual a versão que tá, né, falando. Deixa eu pegar isso aqui agora. Pega outra versão aqui, vamos ver. E é bom mostrar, né? E alguns dizem, não vai estar lá não. Aqui, ó. Na King James atualizada. Toda pessoa que costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então aqui está claramente visto, né? Que no original as versões falam justamente de transgressão da lei. Então a gente não pode dizer que estou numa aliança com Deus, estou numa aliança com Jesus e a lei não tem validade. Não dá para eu dizer isso. Não existe isso na Bíblia. É por isso, ó, preste atenção, o que é que Deus fala aqui em Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor. Deus tem segredo? Tem algumas coisas que Deus revela somente para aqueles que querem de fato conhecê-lo e respeitá-lo e segui-lo. Olha o que diz aqui. Segredo do Senhor é com aqueles que o temem. O que é temer a Deus? Temer é ter reverência, ter respeito, ter consideração. Como é que você mostra que tem respeito e consideração para o seu pai, para sua mãe? Quando ele fala uma coisa e você dá preferência, dá importância para aquilo. Deus diz, se você faz isso com ele, ele lhe mostrará a sua aliança. Ó. Vai mostrar a você a sua aliança. Você quer fazer isso? A partir de agora, toma uma decisão de ler a Bíblia, se você não lia. E ao ler a Bíblia, quando Deus se capacitar para entender a verdade, tome a decisão de obedecer. Mas a gente consegue obedecer? Não, eu tomo decisão e vivo desobedecendo. Mas Deus vê a minha vontade e vai ver a sua vontade. Então, quando Deus vê a sua vontade, o Espírito Santo vem para te dar poder para vencer. Esse é o plano da redenção. Deus sabe que nós somos fracos, mas com Ele nós somos fortes. Novamente, Jeremias 33, 19, 22 diz assim, ó, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar, olha, preste atenção aqui, a coisa aqui é séria, se puder invalidar a minha aliança com o dia, ainda vai existir dia? Continua existindo dia? Por que existe dia? Porque Deus fez uma aliança.
conosco. A minha aliança com a noite. Ah, mas Deus fez isso, fez. Porque em outros planetas, né, se a astronomia estuda tudo aí, né, o nosso sistema de tempo é função da Terra e do Sol, do movimento do Sol, o movimento da Lua. Então é específico. Não é igual em Marte, não é igual na própria Lua, não é igual em outros lugares, não. Então o tempo que existe aqui é fruto dessa aliança que Deus fez. E Deus diz aqui, se vocês puderem invalidar minha aliança com o dia, com a noite, de tal modo que não haja dia e noite, ó, tá vendo? Para Deus, dia e noite é um dia. Houve tarde, está lá em Gênesis, né? Verso 1. Houve tarde e manhã, verso 3. Primeiro dia. A seu tempo, também, é o que Deus fala aqui, se poderá invalidar minha aliança com Davi. Então Deus faz algumas alianças conosco e Ele não esquece, mesmo nós estamos mortos. Ai, não esquece não. Meus irmãos, Deus não mente e Ele não esquece, mesmo nós não estando vivos, Deus não esquece do pacto que nós fizemos com Ele. Olha a profundidade disso aqui. Está lá em João. Olha o que Jesus fala para nós e para você. João 5. João 5. Ó. Eu lhes asseguro. João 5, verso 24. Jesus está dizendo aqui sobre a aliança eterna. Eu lhes asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você está ouvindo hoje a palavra de Deus? Tá. Através de mim você está ouvindo. Agora tem uma parte que cabe a você. E crê naquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus, o Pai. Tem a vida eterna se você fizer isso. E não será condenado. Ó, por que nós não seremos condenados? Porque todos nós seremos julgados. Mas já passou da morte para a vida. E lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, meus irmãos. E aqueles que ouvirem viverão. Tá vendo? Eu falei? Mesmo morto, Davi estando morto, Deus esquece de Davi? Não. E diz aqui no 26, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo e concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus, sendo Deus, tinha vida em si mesmo, mas não é obrigado um ser humano ter vida em si mesmo. Na verdade, só Jesus tem essa capacidade. Porque ele, além de Deus, tornou-se humano. E nessa capacidade de tornar-se humano, ele também escolheu ter vida em si mesmo, mesmo sendo humano. E diz aqui, ó, lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E aqui Jesus fala aqui, ó, não fiquem admirados com isto. Pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a voz e sairão. E os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal para serem condenados, tá vendo? Então, para Deus, meus irmãos, o pacto que você fizer com Ele, a aliança que você fizer com Ele, é para sempre. Por isso que Deus falou aqui, ó, ninguém pode invalidar a minha aliança que eu fiz com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Deus cumpriu isso, cumpriu. Quem é que vai ser o descendente de Davi sob o trono de Jesus? Por isso que Jesus vem da descendência de Davi, porque Deus cumpre o que promete. Como também os levitas, sacerdotes, meus ministros, como não se pode contar os exércitos do céu, ó, nem medir a areia do mar, assim multiplicaria a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então, muitos de nós que vão estar no céu são descendentes do povo de Israel. Muitos. Eu não sei, você não sabe, mas muitos, Deus sabe quem são. Aqui Deus fala em Lucas, né? Jesus fala em Lucas 1, 31, 33. Eis, né? Aqui na verdade é o anjo falando, né? Eis que teu ventre conceberás e dará luz a um filho. Ó, cumprimento dessa promessa que Deus falou em Jeremias. Davi já estava morto, mas Deus cumpre. E por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Por que é Filho do Altíssimo? Porque é Deus. E tornou-se Filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus, somos criados para ser filhos de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E deu de fato. E reinará eternamente. A promessa está dizendo aqui, alguns falam de Alá. Eu estou vendo alguns seriados, né, na Netflix, contando a história do
do Alcorão, contando histórias também de... E aí eles envolvem a história de Abraão, de Isaac. Parece que na verdade são eles se acham descendentes de Ismael ou algum outros povos, né, de Israel, que misturam, né, as histórias, né, da Bíblia, mas descartam Jesus da história, né, e lançam um novo profeta, né, que é Maomé, e um outro chamado Mahdi, né, que vai cumprir, né, a promessa. Não existe isso. Jesus é quem cumpriu a promessa. E Deus fala que o trono vai estar nas mãos de Jesus e vai ser eterno. E diz que o trono e o reino de Jesus não terá fim. Não haverá outras religiões que vão substituir a religião que Deus estabeleceu. Porque essa é que é a aliança eterna. Então, quais são os fundamentos da aliança? Vamos ver quais os fundamentos. A palavra hebraica traduzida como aliança, que aparece cerca de 287 vezes. Isso aqui é um comentário da lição, né? Escola Sabatina. Eu achei muito bom. 287 vezes no Antigo Testamento é Berit. Ela também pode ser traduzida como testamento. Ó. Aliança ou testamento. Né? Minha mãe está viva, né? Meu pai faleceu e a gente resolveu refazer o testamento. Minha mãe. Ela registrou, né? Dizendo, né, que nós somos herdeiros dela. Isso é a aliança que minha mãe fez conosco. Essa aliança veio desde quando? Desde o dia que ela se uniu ao nosso pai, Inácio, e decidiu que nós somos descendentes e herdeiros dessa aliança. E vamos passar para frente. Eu estou passando para frente. Eu já tenho um filho, né, chamado Elias, né, e ele é o herdeiro dessa aliança. E vai continuar essa aliança até Jesus voltar. Então, a aliança é a mesma coisa que testamento ou último desejo também pode ser traduzida. Sua origem não é clara, mas passou a significar aquilo que une duas partes. Eu tenho uma aliança aqui, o nome da minha esposa significa que eu estou unido com ela, em uma só carne. No entanto, ela era usada para designar muitos tipos diferentes de vínculo também. Pode ser usada para outras coisas. Em alguns lugares chama covenant em inglês, né? Tanto entre homens quanto entre o homem e Deus. O mais importante da aliança não é o que está sendo feito, e sim as duas pessoas que estão envolvidas e se elas vão cumprir essa aliança. Essa aqui é. Essa palavra possui um uso comum às vezes, e que ambas as partes eram homens e o uso distintamente religioso. Depois, né, antigamente não tinha documento registrado em cartório, não. Você falava a promessa, né, você fazia um determinados gestos, né. Alguns colocavam a mão na coxa, né, e faziam uma promessa diante de alguns testemunhos e já está feito. O uso religioso era realmente uma metáfora com base no uso comum, mas a conotação mais profunda. Então Deus mostrou que assim como os homens devem, né, seres humanos devem cumprir as alianças que fazem, Deus também quer que nós cumpramos a aliança que Ele tem conosco. E aqui, ó, Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências de Abraão. Ou seja, quais são descendentes? São vários, tem muitos descendentes de Abraão. Mas Deus falou de uma descendência de Abraão. Quem era essa descendência? Era Jesus. Como falando de muitas, não estava falando de muitas ali. A promessa de Gênesis 3,15 também é a semente e a sua semente. É Jesus. Mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Então, meus irmãos, Deus não esquece de nada, meus irmãos. A gente pensa que está acontecendo essa pandemia, esse descontrole todo, pessoas passando fome, né? Mesmo sendo, né, obrigadas, né, sendo restringido o direito de vir. É complicado falar sobre isso, né? E alguns pensam, né, que essas restrições é para o bem, né? Olha, a pior situação é quando a gente perde a liberdade, viu? Mas a gente pensa que a saúde é mais importante que a liberdade. Olha, nem sempre. A liberdade é um dom que nós devemos manter e defendê-la todo o tempo. Porque ela foi nos dada por Deus. E dela decorre todas as outras coisas que nós fazemos. Até a própria vida. Gálatas 4:4-6 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, não falei para vocês? Às vezes nós pensamos que estamos em crise, estamos numa dificuldade, mas para Deus existe o tempo certo para tudo. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho.
nascido de mulher. Nascido sob a lei. Jesus veio para cumprir a lei. É por isso que diz que é nascido sob a lei. Não está dizendo aqui nascido acima da lei, mas sob. Jesus veio cumprir a lei. Para remir os que estavam debaixo da lei. Ó, nós também estamos debaixo da lei. A fim de recebermos a adoção de filhos. Meus irmãos, olha o plano que Deus tem para nós e para você. Tente olhar quem somos nós, né? Nós somos frágeis, né? Mas Deus decidiu que nós vamos ser seu filho. Imagina, o Criador, o Senhor da glória, o Ser Altíssimo, decidiu que nós vamos ser seus filhos. E ainda diz mais, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações algo mais, o Espírito de seu Filho, né? É o Espírito Santo. Para dizer para nós, Abba, Pai. É por isso que Deus disse, Jesus disse, quando você orar, ore em nome do Pai. Pai nosso que está nos céus. Deus se alegra, sabia, quando a gente ora, chamando ele de pai. E é verdade. Eu, seu pai hoje, é um prazer, é uma satisfação nós vermos, né, os filhos se desenvolverem, prosperarem. E Deus quer isso, quer para você também. Isaías 42, de 1 a 3, Deus fala, eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Deus tem prazer, né, quando Jesus veio e aceitou salvar a humanidade. Deus o Pai tem. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Ou seja, para nós também que somos gentios. Eu sou parte gentil também. Eu sou descendente do Império Romano. Além também de índio e de negro e provavelmente de judeu também. De judeus ou povos israelitas. Diz aqui que Jesus não clamaria, não se exaltaria, não faria ouvir sua voz na praça. A cana trilhada, quem é a cana trilhada? Somos nós. Mortos por nossos pecados. Nem apagará o pavio. Ou seja, nós estamos numa situação difícil. Jesus não veio para fazer que você vá piorar. Com verdade, Jesus veio trazer justiça. E por isso, meus irmãos, que a gente tem que relembrar um pouco aqui como é que Deus fez a aliança. Preste atenção, as alianças envolvem responsabilidades de ambas as partes. Gênesis 6, 17 a 18 fala sobre a aliança de Deus com Noé. Porque eis que eu trago, Deus falou, um dilúvio de água sobre a terra. Deus falou para quem? Para Noé. Falou para os outros não queriam ouvir a Deus. Deus está falando hoje para aqueles que confiam nele, tá? Desde o início eu sei por qual a razão dessa pandemia. É para tirar a nossa liberdade, eu já sabia disso. Fazer leis para tirar a liberdade. E o último lugar e a última instância seria atingir a liberdade de culto. Não tenha dúvida que é isso. Liberdade de culto, liberdade religiosa. É esse o ponto principal dessa pandemia. É colocar restrições sobre a nossa liberdade de culto. E você pode ver, isso vai continuar. Mas Deus fala com aqueles que confiam nele. Eu já estava sabendo. E muito do povo de Deus também está sabendo. Por quê? Porque ele lê a Bíblia. E Deus avisa. Então Deus falou para Noé aqui, ó, eu vou trazer um dilúvio de água sobre a terra. Nunca tinha havido chuva como nós vimos hoje. Não havia inundações, nem maremotos, nem furacões, nem tempestades. Para desfazer sobre toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Noé não tinha visto isso acontecer. E o que vai acontecer no futuro também, que Deus revelou, também lá nós não vimos acontecer. De criar um governo mundial e esse governo passar a tentar controlar a vida de todas as pessoas. Mas já temos sinais aí ou não temos? Os sinais estão aí. Hoje a gente não pode dizer que os sinais não estão aí. Estão aí sim. Tudo que há na terra expirará. Deus falou para Noé. Mas contigo, Noé, porque tu crê em mim, tu confia em mim, eu estabelecerei a minha aliança. Que aliança é essa? A aliança que Deus tinha feito com Adão para salvar a humanidade. Então aqueles que confiam em Deus, eles continuam a aliança eterna que Deus tinha com a humanidade. E Deus diz, entrarás na arca, Noé. Tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Noé esperou algum sinal para poder fazer isso?
A Bíblia diz aqui, por que Noé obedeceu? Tá lá, ó, Gênesis 6:9 diz assim: essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo. Quer dizer que Noé não pecava? Pecava. Se você ver, ele até tomou vinho, né? Teve alguns problemas, né? Mas a Bíblia diz que ele é justo e perfeito. Como é que Noé é justo e perfeito? Podemos chegar a essa situação? Podemos. Em suas gerações, o que Noé fazia? Noé andava com Deus. Andar com Deus. Ao andar com Deus, Deus nos torna justo e perfeito perante Ele. É isso aí. E quando eu confesso meus pecados, Jesus perdoa, me purifica. Está lá em 1 João 1, 8 e 9. Dê uma lida lá. Perdoa, purifica e nos purifica. E aí, se nós somos perdoados e purificados, nós somos considerados justos perante Deus. Gênesis 6, 7, 8 diz assim: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver ter feito. Então Deus se arrepende? Arrepende. Acha que Deus está sendo fácil? Tudo que está acontecendo de mal, e para ele está sendo? Não. É porque o plano da redenção, ele prometeu que ia fazer, mas isso entristece a Deus e entristece. É igual um pai, né, que tem um filho, por exemplo, que dá muitos problemas em casa. O seu pai vai deixar de te dar o alimento, de te dar o que você necessita? Não deixa, não. Muito difícil deixar. Só numa situação muito extrema um pai e uma mãe faria isso. Diz aqui: Noé, porém, achou graça aos olhos de alguns. Dizem, a graça veio quando veio o Espírito Santo, veio depois de Jesus, alguns falam, né? Olha aqui, a Bíblia diz que Noé achou o que? Graça aos olhos do Senhor. Quando é que existe a graça? Desde o momento que Adão e Eva pecaram. Eles eram bons para morrer instantaneamente ali. Não morreram por quê? Porque a graça já estava atuando. Deus já tinha, né? A Bíblia diz que já tinha um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Jesus era esse cordeiro. Já sabia que o homem ia pecar. E quando o homem pecou, o homem não morre, porque Jesus já era a garantia de salvação. Era a graça dada para nós, para a humanidade. Olha o que fala Gênesis 7, verso 5. Que fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Então a gente tem falhas. Noé teve falha? Teve. Eu tenho falha, você tem falha. Mas faça o melhor que você puder, de acordo com a luz que Deus te revela. Conforme tudo que Deus te ordena. Só vai vir mais luz se você viver de acordo com a luz que Deus já te deu. Isso é a verdade. Eu sou professor. Meus alunos, eu não posso ensinar a eles componentes. Às vezes ficam me perguntando: professor, isso e aquilo. Não, eu falo: isso é no futuro. Você tem que aprender primeiro isso aqui. Da mesma forma Deus faz conosco. Eu tenho que aprender os fundamentos da fé, fundamento do que é salvação, do que é o pecado. Aí, gradativamente, Deus vai fazendo o quê? A gente crescer em conhecimento e em graça. E o que Noé fez? Tem a graça, tem a justiça. Noé tem que praticar o que? As ações. Olha o que diz aqui: edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou, meus irmãos, todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Isso aqui já é depois do dilúvio. Alguns ficam falando: não, depois que Jesus veio, né, ele aboliu, né, aquelas leis de animais limpos e impuros, né? Isso aí só foi dado para o povo de Israel, né? Lá na época de Israel, Noé aqui é da época de Israel. Na época de Noé já tinha separação entre animal limpo e animal impuro. Já existia, meus irmãos. Por quê? As coisas que Deus estabelece não dependem de um ser humano e nem de uma época, não, meus irmãos. O plano de Deus, a aliança eterna de Deus, independe de mim, ou de Abraão, ou de Noé. O que acontece com Abraão, com Noé, comigo, se nós aceitarmos, nós vamos fazer parte dessa aliança. Mas a aliança é eterna. Ela vai continuar até o fim, até a última geração. E diz Gênesis 7, verso 1, diz: depois disse Yahvé a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto, Noé, que é justo diante de mim nesta geração. Para Deus, que é justiça? Justiça é obedecer à vontade dele. Alguns têm noção de justiça totalmente deturpada. O que é justiça? É fazer a vontade de Deus, meus irmãos.
É por isso que quando Deus falou para Saul matar os amalequitas lá. Saul, né, livrou alguns, aí Deus envia Samuel, ó, tu vai perder o reino porque tu me desobedeceu. Oxe, mas matar, Deus mandou matar, né? É algo fácil. Não, Deus manda matar, sim. O mandamento de Deus é não assassinarás, mas quando Deus diz que é para destruir algo, você tem que destruir. Você não destruir, você está o quê? Sendo injusto, você está desobedecendo a Deus. Coisa séria. Tem que ver quem falou. Se foi Deus que falou, meu irmão, não discuta. Cumpra. Faça a vontade de Deus. Hebreus 11, verso 7 diz: pela fé Noé, divinamente, ó, está explicando aqui, avisado das coisas que ainda não se viam, Noé não tinha visto nada acontecer. Temeu, ou seja, temeu o quê? É Deus que está falando? Ah, então eu vou obedecer. E para a salvação da sua família, preparou a arca, ó. Tá vendo como a aliança envolve responsabilidades? Igual eu vou casar com minha esposa e... quando é que vai fazer, né? O papel do casamento? Não, a gente espera um pouco aí, né? Não houver ação, a aliança não se cumpre. Então Noé preparou a arca pela qual condenou o mundo. Por que condenou o mundo? Porque Noé viveu pela fé. Pela fé ele cumpriu a vontade de Deus. E o mundo não aceitou. E por isso que diz, foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Por isso que fé, meu irmão, implica o quê? Obediência. E a aliança de Deus com Abraão é diferente? Não, é a mesma aliança. Isso é a continuação. Noé é descendente de quem? De Abraão. Falei errado. Abraão é descendente de quem? De Noé. Então, a promessa que Deus tinha passado para Noé segue para Abraão. Olha o que diz aqui Gênesis 12, de 1 a 3. Yahvé disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Está vendo como a aliança envolve ação? Da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Isso aqui é a promessa. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Mas antes Deus falou, sai de onde? Da tua terra, da tua parentela. O que Deus está pedindo para você fazer hoje? Ele vai te dar a bênção? Vai. Mas primeiro ele quer ver se você tem fé. Se você confia nele. Abençoarei os que te abençoarem. Ó. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Jesus cumpre essa promessa. Olha o que fala. Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho, adiantado em idade. E Yahvé havia abençoado Abraão em tudo. Olha o que diz aqui Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de quem? De Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Todos aqueles que aceitam Jesus passam a ser filhos de Jesus e, portanto, descendente de Abraão. É por isso que Deus falou que de Abraão teria o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá vendo? Deus fala. Mas Abraão teve que sair da terra dele? Teve. Herdeiros conforme a promessa. Deus vai te pedir para deixar muitas coisas, vai. Ele já me pediu para deixar muitas coisas. E ele aguarda a minha escolha. Ele não vai forçar, não. Mas as bênçãos vêm decorrente da minha fé e da minha vontade em fazer a vontade dele. Olha o que diz aqui Mateus 1,17. De sorte de que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação de Babilônia, 14 gerações. Deus gosta do múltiplo de 7, hein? E desde a deportação da Babilônia até Jesus, de novo, 14 gerações. Tá vendo como são as coisas? Deus está acompanhando tudo o que está ocorrendo. Ele planeja os acontecimentos. Assim como Abraão creu em Deus, ó, Gálatas 3, 6 e 9, e isso foi imputado o quê? Como justiça. Sabei que os que são da fé são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, quem são os gentios? Nós. Anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, Abraão.
de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Romanos 4,16 diz: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Primeiro veio a fé, depois veio a lei. Quando é que veio a lei? Quando Deus revelou a lei? Com Moisés. Mas a lei já existia, sempre existiu. Mas o homem sempre desobedeceu. Então, quando Deus dá a lei para Israel, é porque ele constitui uma nação. E essa nação tem que representar ele. E aí ele dá a lei de forma clara e objetiva. Mas a lei já existia? Sempre existiu. E vai existir no futuro? Sempre existirá. Porque a lei é eterna, assim como Deus é eterno. Só ele pode alterar a lei. E ele disse já que não vai alterar. Então, continua. Diz aqui, ó, não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho por. Deus muda, meus irmãos, até teu nome. Nós teremos um novo nome, você sabia? Que representa o caráter. E a aliança de Deus com Moisés? É a continuidade. E disse o Senhor Yahvé a Moisés: agora verás que hei de fazer a Faraó. Deus tinha falado para Abraão que os descendentes de Abraão seriam cativos, né, do Egito. Mas Deus ia trazê-los de volta. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacó. Está vendo como Deus não esquece? Deus não esquece de você não, meu irmão. Se você tiver fé nele, confiar nele, mesmo que você morra, ele não esquece de você não. Como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, né? Na verdade, que nome é que está no original? Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Deus revelou o nome para Moisés. Está vendo como a verdade é gradativa? Deus vai mostrando mais e mais verdades para que a gente possa o que? Crescer. Tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir. Lembrei-me de que, ó o que Deus lembrou aqui, da minha aliança. Qual aliança é essa? A aliança eterna que Deus fez ao criar a humanidade. Você faz parte dessa aliança, com certeza. Pode ser que Deus esteja esperando você seja a última pessoa que Deus está aguardando para tomar a decisão em relação a Ele. Ele disse que esse será o final do fim. O evangelho do reino será pregado a toda criatura, em testemunho a toda criatura. Então virá o fim. Alguns estão pensando que o fim, né, pode ser essa pandemia, ou seja, não. Quem lê a Bíblia já sabe. Olha o que diz aqui. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho. Ó. O que é testemunho? Como aliança. Testemunho ou aliança. A todas as nações. E então virá o quê? Por que Deus fala testemunho ou aliança? Porque ao você conhecer o evangelho, você tomar a decisão com Deus, Deus faz uma aliança com você. Que aliança é essa? Eterna. Eterna. E Deus diz: agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o que? A minha aliança, ó, então sereis minha propriedade peculiar. Nós seremos de Deus. E Deus também é nosso. Ele será nosso Pai, nós seremos seus filhos. Observe a ordem. O Senhor primeiramente salva Israel e então lhe dá a sua lei para guardar. A lei vem depois, né? Porque nós estamos perdidos. Primeiro eu tenho que ser salvo. E agora Deus me ensina a guardar a lei. Então Deus vai me ensinar a honrar o nome dele, sim. Deus vai me ensinar a não ter outros deuses diante dele, sim. Deus vai me ensinar a não tomar o nome dele em vão, sim. Vai me ensinar a honrar pai e mãe. Vai me ensinar a guardar o sábado. Vai me ensinar a não roubar, não matar, não cobiçar, entendeu? Não adulterar, não usar falso. Isso aí Deus vai me ensinando a você do dia a dia, até que nós chegamos ao mais perfeito possível que nós podemos alcançar. Mesmo assim, na terra nós não seremos perfeitos. E Deus já sabe disso. Mas Ele diz que esse é o plano e essa maneira que nós seremos salvos. E a Bíblia diz o quê? Eis que vem dia, Jeremias 31, 33. Como é que Deus vai fazer isso? A Bíblia fala que é o Espírito Santo. Ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança, que é uma nova aliança, com a casa de Israel. Quem são Israel? Todos nós que aceitamos Jesus. E com a casa de Judá. Quem são esses? Também todos que aceitaram Jesus.
Não conforme a aliança que fiz com seu pai no dia em que eu tomei pela mão para tirar da terra. Por quê? Porque eles viram a lei, eles ouviram a lei, conheceram a lei, mas a lei não fazia parte deles. Eles não aceitaram a lei. Porque eles invalidaram a minha aliança. Ó. Não aceitar a lei, está invalidando o quê? A aliança. Apesar de eu às vezes desposado. Ó. Você faz um pacto, mas você descumpre o pacto. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. Coração é mente. E isso é a parte mais difícil, meus irmãos. Do plano da redenção é isso. E eu tenho isso em mim. A lei entrar na minha mente e no meu ser, fazer parte de mim. Por exemplo, eu nasci humano, depois, né? Fui com o tempo, né, estudando até me tornar engenheiro. Né? Quando eu me tornei engenheiro, cada dia mais eu vou aprendendo engenharia. Né? Hoje ela já faz parte de mim. É intrínseco. Eu sou engenheiro. Por isso que eu digo que eu sou engenheiro. Por quê? Eu não nasci dessa forma. Mas isso foi passando a fazer parte de mim. Deus também tem esse plano de colocar a lei em nossa mente. Para que ele seja o nosso Deus e nós sejamos o povo dele. Como é que se isso? No dia a dia. Por isso você tem que ler a Bíblia todo dia. Por quê? Para que ao conhecer a verdade, Deus vai te transformando. Vai ser uma luta? É. Eu dou aula para meus alunos, né? E às vezes a gente pensa, como é que o aluno aprende? É com os livros? Não, se fosse isso, você dava só os livros, mandava o aluno estudar e pronto. Por que precisa de professor? Sabe por quê? Porque o aluno aprende nessa relação do dia a dia com o aluno e o professor é que existe a aprendizagem. Eu tive na Espanha, né? Na Espanha, por um ano do meu doutorado, né? Que eu fiz lá. E eu tinha que fazer parte da minha pesquisa, né? Uma coisa, né? Que era necessário eu aprender e eu fui lá. Eu tive 3 orientações com ele. Ele começou comigo 3 vezes. Nessas 3 orientações eu fui orientado? Fui. Eu fiquei pensando, ó, se eu não tivesse isso lá, talvez eu passasse 10 ou 20 anos para entender e aprender o que ele me ensinou nessas poucas orientações que ele me deu. E é isso. Deus quer estar com você. Deus quer transferir algo que é inerente a ele, ou seja, o que é? A justiça, a verdade, a santidade, para você. E diz aqui, como é que Jesus diz isso? Jesus garantiu, meus irmãos, que vai fazer isso. Está lá em Mateus 26, 27 a 29. Ó. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Nós temos que beber e fazer parte da cerimônia do lava-pé e Santa Ceia, sim. E como é que a gente faz cerimônia com a igreja fechada? Não faz. Porque essa cerimônia, Jesus disse que é para fazer o quê? Entre o povo de Deus. Onde é que nós vamos fazer isso? Num templo. E com as igrejas fechadas? Eu estou um monte de tempo sem fazer parte da Santa Ceia. E estou sentindo mal. Estou me sentindo muito mal. Porque Jesus deu ordem aqui. Deu-lhe dizendo, bebei. É imperativo. Dele todos. Porque isto é o meu sangue. A cerimônia da Santa Ceia. É a confirmação da aliança eterna que Jesus tinha prometido para Adão e Eva. Ah, eu sacrifico animais. Isso ali era só para ensinar. Nunca Deus falou que aquilo ali era o sangue da salvação. Nunca Deus falou. É só você ler na Bíblia. Em nenhum lugar Deus fala isso. Sangue do Novo Testamento, ó, da nova aliança. Por que a nova aliança? Porque é a aliança que Deus tinha feito com Adão e Eva. Mas essa aliança é nova no sentido que ela passou a partir de agora, não. É a aliança qual? A aliança eterna. Aliança eterna. Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não beberei desse fruto da vide, ó, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Deus Jesus vai cumprir isso aqui, vai. Ele está esperando você. Você fazer parte dessa cerimônia aqui. Mas você tem que começar a fazer parte dela aqui na terra. Enquanto você está vivo, antes dele voltar. Para isso você tem que fazer parte do povo de Deus. E tá difícil, né? Com as igrejas fechadas. Como é que nós vamos batizar? Como é que vai ter cerimônia de Santa Ceia?
Como é que vai ter casamento? Olha, a situação está difícil. Então, Deus é um Deus de misericórdia, viu? Mas Deus é um Deus de justiça, viu? Uma hora Deus pode botar a mão sobre esse assunto. Tudo há limite. E a vida eterna é essa, Jesus fala. Que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ainda tem mais, hein? Com essa pandemia, uma das coisas também que nós estamos sendo impedidos é a pregação do Evangelho. Eu estou conseguindo falar para vocês aqui de forma virtual. Né? Graças a Deus tem essa opção. Alguns estão tendo a oportunidade, né, de ouvir essa mensagem aqui. Mas no meio de tanta mensagem, tanto vídeo, a confusão é tão grande que às vezes é difícil as pessoas pararem para ouvir. Uma mensagem como essa que eu estou dando aqui. Muitos podem até desistir, né? Ah, passar 1 hora ouvindo, né? A gente assiste filme aí que passa 2 horas. Né? Eu assisto filme como Os Vingadores, é 2, 3 horas, e eu queria que fosse mais. Ah, mas se assiste, assisto. Qual é o problema? Eu não estou adorando o filme, eu adoro a Deus. É igual dizer, você deixa de comer, de trabalhar. Tem alguns filmes que realmente é perda de tempo, mas tem outros que... Qual é o problema? Ah, tem pecado? Tem pecado. Não é só naqueles filmes, não. Em tudo que você fizer tem pecado. Porque nós somos envoltos no pecado. Quando você for fazer, peça a Deus que esteja com você. Onde você for. Se Deus não puder estar com você ali, aí sim, você sabe que ali não dá para você estar. Aqui diz Hebreus 12, 22, 24. Mas chegastes ao Monte Sião. Nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, ó, a Jerusalém celestial. Essa é a promessa de Deus para a nova aliança. Há muitos milhares de anjos. A universal assembleia e igreja dos primogênitos. Ó, Deus disse que nós todos somos primogênitos. E primogênito para Deus é o mais importante. Igreja dos importantes. Ó, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então Deus vai nos aperfeiçoar, tá vendo? Nós somos transformados. Nós não somos aperfeiçoados por reencarnações, não. Nós somos aperfeiçoados ao aceitar Jesus durante a nossa vida agora. Não é várias encarnações, não. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Jesus é o mediador de quê? Da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. E essa nova aliança aqui é Novo Testamento, Novo Testemunho. Ela substituiu e revogou a lei de Deus do passado. Onde é que está escrito isso aqui? Alguns dizem que está escrito. Ah, não, porque a primeira aliança foi baseada nos 10 mandamentos, foi dada lá com o sacrifício de animais, né? É mesmo? Essa lei foi dada só ali? Ou ela já existia? Essa aliança que Deus fez foi com o povo de Israel ou foi com Adão e Eva? E depois foi passando, como nós vimos aí, para Noé, para Abraão, até chegou no povo de Israel. E depois Jesus disse, do povo de Israel agora, leva para os gentios, para todo mundo, para cumprir a minha promessa que eu fiz para Adão e Eva. É isso que eu vi na Bíblia. Eu não vi nada diferente disso, não. Diz, porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aqui Deus está falando somente para os povo de Israel, sanguíneo, descendente de Abraão, não. A todos os descendentes de Abraão. Quem são? Aqueles da fé. É isso que a Bíblia diz. E vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não está. Tá? Deus repete onde? No Velho Testamento. Ó, primeiro ele fala em Isaías 65. E depois ele repete no Apocalipse. Mudou alguma coisa? Não. Novo céu e nova terra. E a aliança? A mesma aliança. E por que a Bíblia diz que é nova aliança? E lá fala que é uma velha aliança. Tá, a Bíblia fala isso. Mas Deus fala lá que mudou a lei por causa disso? Não. Fala não. Deus fala, a aliança que tinha antes era o quê? Um sacrifício de animais. Que era provisória. A própria Bíblia diz isso. E quando Jesus vem e substitui isso, ele confirma e ratifica o quê? A aliança que Deus tinha feito com a humanidade. A promessa que ele tinha feito para Adão e Eva. Mas Deus falou em mudança de lei aí? Não. Não há nenhum lugar dizendo que a lei foi revogada.
E não há nenhum lugar dizendo que a lei, por exemplo, dos animais, né, puros e impuros, foi mudada. Não há nenhum lugar dizendo que Deus mudou o sábado para o domingo. Que Deus disse que agora não precisa honrar pai e mãe. Que não precisamos se preocupar e podemos adorar qualquer Deus. Não tem em nenhum lugar isso na Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. E a verdade de Deus é uma só. O jugo que liga ao serviço é a lei de Deus. Ou seja, Deus usa a lei de Deus para o quê? Para nos manter no caminho. O que é jugo? O jugo era os animais, quando eles, dois bois andavam, né? E para andar juntos, colocavam uma canga ou jugo no pescoço, para não ficar um andando, né, na frente. Então, o jugo, para que nós pudemos andar com Deus. Ó, Deus coloca um jugo, né, ligando você a Ele. Por isso, Jesus, aprender de mim, tomar o meu jugo. Jesus fala isso. Procure lá, Jesus fala isso. Deus, meus irmãos, aceitou colocar um jugo unindo a mim a Ele, você a Ele. Que jugo é esse? É a lei dele. A grande lei do amor revelada no Éden. Proclamada onde? No Sinai. Foi revelada onde? No Éden. Mas proclamada aí no Sinai. E na nova aliança é escrita onde? No coração. Como está lá em Jeremias. Vou pôr a lei no seu coração. Ó. Tá vendo? Alguns dizem, a nova aliança mudou a lei. Não, aqui ó. Jeremias 31:33. Porei a minha lei. Né? Farei aqui em cima uma aliança nova com a casa de Israel. Ó, quem fez essa aliança nova foi Jesus. Para quê? Que aliança é essa? Colocar a lei na nossa mente, no nosso coração. Essa é a aliança. Porque antes, né, o povo de Israel não aceitou. E diz aqui, ó, a nova aliança escrita no coração é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Por que Deus faz isso? Ó, se fôssemos entregue às nossas próprias tendências, que são más, né? Para ir exatamente aonde nos levasse a nossa vontade, que de fato não é nossa, cairiam nas fileiras de Satanás. E é justamente isso. Eu percebo isso a cada dia na minha vida. Talvez você também. Você passar um dia sem orar, um dia sem ler a Bíblia, você vai ver como você vai estar fazendo quase tudo errado. Mesmo lendo a Bíblia, você ainda faz coisa errada. E diz aqui, nos tornaríamos possuidores dos atributos de quem? De Satanás. A nossa natureza se tornando aqui cada vez mais parecida com a de Satanás. Portanto, Deus nos restringe a sua vontade. O jugo, ó, é a lei. Não mata, não assassina, honra teu pai, guarda meu dia, não roube, não cobice. Portanto, Deus nos restringe a sua vontade, que é elevada, digna e enobrecedora. Deseja que empreendamos de forma paciente e sábia os deveres do serviço. Esse jugo do serviço foi levado pelo próprio Cristo na humanidade. Jesus fez isso? Fez. Faço a vontade do meu Pai em tudo. Jesus mostrou como seria a humanidade no futuro. Graças a Deus. Louvado seja nosso Deus. Ele declarou, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Tua lei está dentro do meu coração. Jesus falou isso. Você quer que a lei também faça parte do seu coração? Eu já fiz essa minha escolha. Eu sei que a luta é grande. Não vou dizer para você que é fácil, não. Mas decida. Porque Deus está esperando a sua decisão. Você tem que abrir a porta. Se você não abrir a porta, ela pode ficar fechada. O Espírito Santo não vai atuar na sua vida. Não haverá transformação na sua vida, não. Pode ter certeza. Você vai continuar do mesmo jeito ou cada vez pior. Mas se você aceitar, as mudanças vão começar a ocorrer. Você vai ler a Bíblia e Deus vai te mostrar o caminho a seguir. Deus vai te repreender, vai te corrigir, mas Ele te amará e se revelará para ti. E Ele vai te mostrar a aliança dele, como Ele prometeu. Que Deus te abençoe na tua decisão. Já desejo a ti um bom fim de semana e um feliz sábado. O sábado começa quando? Ao pôr do sol da sexta, termina ao pôr do sol do sábado. O calendário gregoriano mudou isso. Gregório, um papa. Né? Nada acontece em vão. As coisas que estão ocorrendo é para tentar impedir você de fazer a vontade de Deus. Mas nada pode impedir a não ser você mesmo. Que Deus te abençoe na tua decisão, na tua escolha. Graça e paz de Deus para ti.